Olá a todos! Hoje estamos aqui para falar sobre uma questão que atinge várias famílias com crianças pequenas e adolescentes, que é limites. Quando a gente fala de limite, a gente precisa entender que o limite ele vem desde muito cedo na vida da criança, na vida da gente enquanto indivíduo, né? O limite ele é importante porque ele vai nos dizer até onde a gente pode ir com as coisas da vida, né, na fase adulta. Então, quando uma criança ela precisa ser ensinada que determinado limite é necessário, ela vai entendendo desde muito cedo que isso é importante para a vida dela. Talvez ela não entenda no primeiro momento, porque ela vai contestar, mas os pais precisam estar atentos porque o limite ele é extremamente importante. Então, o que é o limite? Nada mais é do que aquilo que me diz até onde eu posso ir. Uma coisa que muitas famílias me perguntam quando eu venho para atendimento com uma criança que não atende a limites é se ela pode falar não, né? Hoje a gente vive numa sociedade em que o não ele é muito contestado. Por quê? A família sai, a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar e a criança, o momento que ela tem com a criança, ela se sente muito culpada, muitas vezes, porque ela tem que falar um não. Né? Só que o não ele é importante e o não sem afeto também não tem muito sentido. Então quando a gente fala, olha, é importante falar esse não, mas eu estou falando muito não para meu filho. É importante falar, né? Mas tem que ser com afeto. O que é o afeto? É o amor que você vai colocando naquele momento para poder dizer esse não para a criança. Então uma coisa importante para a gente poder, quando a gente fala de limites, é nunca mentir para a criança. Não pode porque eu estou doente, um exemplo. Não pode por conta disso, disso e disso. A criança entende. Muitas vezes a gente, mas a criança é muito pequena para entender. Não, a criança entende, né? E a gente precisa falar a língua daquela criança. Então, quando a criança pede, muitas vezes a criança pede o limite. Eu falo, não pode por conta disso, disso e disso. Nunca mentir, deixar a criança, respeitar aquela criança quando você fala, coloca esse limite para a criança. Então, quando você desrespeita a criança no momento de um não, porque a gente fala, né, da diferença entre autoritarismo e autoridade. Autoritarismo é uma coisa que você dá sem muita explicação. Mas eu tenho que dar explicação para a criança? Sim, a gente precisa explicar por que aquilo não pode. Né? Então, não mentir, respeitar a criança e ser o mais sincero possível. Claro, dentro do limiar que ela conhece e que ela entenda, né? Com as palavras que a criança entenda. Muitas famílias perguntam, né? Eu posso negociar os limites? Bom, os limites eles podem ser negociáveis sim, né? Mas o que a gente precisa deixar muito claro é que o sim é sim. Quando você fala sim, a criança, não, mas um pouquinho, posso fazer isso? Pode, mas com determinado limite. E a criança vai te testando. Então, assim, o sim ele tem que ser claro naquele momento. E o não também tem que ser claro. Então, não, quero tomar banho. Não quero tomar banho. E aí a mãe vai deixando. O não tem que ser. Se ela falou não naquele momento, ela precisa manter aquele não. Porque a criança passa a confiar naquela mãe que diz uma coisa e cumpre. Então, assim, o que eu costumo falar para as mães que eu atendo muitas vezes é que a gente não pode prometer. Então, você prometeu, você tem que cumprir. Então, veja lá o que você vai prometer para a criança. Não, se você fizer isso, eu faço aquilo. Então, e aí você não faz, como é que aquela criança vai confiar em você? Então, a gente precisa ter muita sensibilidade nesse momento e deixar claros os limites, as regras para aquela criança, muitas vezes muito pequenininha. Às vezes no dia a dia a gente vê aquela criança se jogando no chão, querendo uma coisa e os pais dando. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque uma vez feito isso, a criança vai entendendo que é daquele jeito que ela vai conseguindo as coisas. E que naquela família, o não é bem um não. Né? Então quando a gente fala das regras estabelecidas dentro de um ambiente familiar, a gente vai levar em consideração os valores que aquela família tem. Então se naquela família não se pode usar celular, por exemplo, numa hora de uma refeição, aquilo não pode ser uma vez pode, outra vez não pode. Então assim, não é não, aqui a gente não usa celular, né? E isso é uma coisa que acomete muitas famílias, porque como é que a gente vai? Eu saio, volto, como é que eu vou falar não pro meu filho, sendo que eu fiquei o tempo todo fora, né?
mas é necessário. Então, assim, o que eu deixaria aqui como uma coisa importante é que a gente tenha firmeza nisso. E quando a gente encontra os pais vivendo juntos, é importante que os dois, até quando estão separados, que um fale a mesma língua que o outro. Então, se a mãe disse não, mesmo que o pai não concorde, é importante que ele sinta, espere, para depois conversar com a mãe e falar, olha, não concordei com aquilo, mas respeitei. Né? Porque a criança ela vai vendo essas brechas, essas disparidades na opinião de um e de outro, e ela vai entendendo que ela pode ir em qualquer lugar. E ela vai tendendo, claro, para aquele que fala sim para as coisas que ela quer, né? E, como eu falei, né, a gente é negociável? Ele é negociável, sim, em alguns momentos, mas quem tem que dar esse limite da negociação são os pais, né? Então, quando o filho quer trocar uma roupa, por exemplo, a gente está vendo que está um frio, que não dá para usar aquela roupa, então a gente dá 3 opções para ele. Olha, você pode escolher, é negociável naquele sentido. Você determina e ele escolhe. O que não pode é deixar a coisa muito solta. A gente encontra hoje pais muito permissíveis, né? E a permissividade desses pais vai deixando a criança muito insegura, porque ela não sabe aonde é para parar, onde ela pode parar. Então a criança ela vai ficando sem saber muito, sem muito contorno, né? E aí a escola muitas vezes é quem reclama no primeiro momento, porque a criança fica bastante difícil. A gente costuma receber muitas queixas de crianças e da escola. E dentro dessa situação, a gente vai vendo que de fato é importante falar para a criança em determinados momentos. Negociável, muitas vezes, é quando a criança já entra na adolescência, porque com o adolescente é muito difícil essa coisa de bater de frente. Então a gente precisa, muitas vezes, negociar com o adolescente. Eu quero chegar às 9 horas. Então tá, 8h30. E aí, dentro desse limiar de possibilidades, a gente vai negociando com eles. Espero poder ter ajudado, falado um pouquinho sobre essa questão dos limites, coisas que a gente encontra pela vida, todos os dias, e que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Até a próxima.